Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, né? A gente sempre reitera que é uma honra, que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui para reafirmarmos, né, essas questões tão importantes que hão de abrilhantar, que hão de fortalecer, né, que hão de dar um significado em nossas vidas. Muitas vezes as coisas, a vida como um todo, né, ela caminha, ela anda e nós, por vezes, deixamos passar isso tudo meio que desapercebido. E o importante é estarmos atentos, mas não na questão do julgamento, e sim na questão do posicionamento, né? Se a gente julga, nós vamos perder tempo. Agora, se a gente se posiciona, a gente tem que obrigatoriamente se adaptar a essas novas situações, a essas novas, digamos assim, tendências, né? Ou a esses novos ventos que trazem muita verdade, muita informação, mas também, né, trazem junto com eles uma problemática muito grande, que é aquilo que a gente vê. Mas, a partir do momento em que nós estamos atentos, não no julgamento, e sim de que maneira eu me posiciono frente a tudo isso, por que isso está acontecendo, o que eu estou fazendo em relação a tudo isso, nós vamos ver que o Evangelho, as grandes verdades, os princípios naturais, né, que são as leis, eles vão nos auxiliar, eles vão nos aliviar, digamos assim, nessa derradeira passagem, né, que cada um está fazendo, que é a nossa vida. Então, nós estarmos mais uma vez, é isso. Nós repetirmos mais uma vez, é isso. Nós nos aproximarmos mais uma vez do Evangelho de Jesus, é exatamente isso, né? Não tem como nós irmos ao Pai, senão por aquilo que Ele nos ensinou. E se nós não reforçarmos isso, né, diariamente, nós vamos cair, digamos assim, naquela questão que o hábito faz o monge. Ou seja, se eu não afirmo palavras de ordem, se eu não me mantenho nessas verdades que exigem, eu vou, digamos assim, de uma forma até desapercebida, né, descuidada, eu vou retornar ao comum e muitas vezes vou ficar que nem a maioria, reclamando de todas as coisas e muitas vezes fazendo muito pouco. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Mais um dia, mais uma vez. Bom dia a todos. Esse negócio de vida é complexo, né? Porque cada um de nós tem uma ideia do que deve fazer, do que não deve fazer, do que é bom, do que é ruim. Só que essas nossas ideias, elas estão de acordo com as nossas experiências, o quanto nós conseguimos ampliar a nossa percepção, né? Muitas vezes nós temos contato com informações ou pessoas que podem nos auxiliar nessa grande oportunidade, mas nós estamos muito fechados a tudo isso. Nós não nos abrimos para o novo. O novo, eu quero dizer, para o diferente, para a transformação, para aquele processo de crescimento que a gente precisa. Às vezes eu leio um livro e, pela minha capacidade pequena, eu acabo não absorvendo muito do livro, mas pelo menos uma ideia eu sempre consigo reter. E essa ideia, ela é interessantíssima porque ela abre uma possibilidade de mudança, às vezes coisa muito simples, mas enfim,
uma mudança de postura, de pensamento mesmo. E isso faz toda a diferença. O que eu quero dizer é que se nós ficarmos sempre consumindo as mesmas situações, aquele comodismo, aquela coisa fácil e agradável, a gente não amplia, a gente continua sendo o mesmo, muito pouco se modifica, porque não respira ar novo, é sempre o mesmo ar viciado. Nós precisamos frequentemente lançar mão de todos esses instrumentos que nós temos ao nosso dispor. Quando se fala de conhecimento, hoje o que tu quiser, tu acessa. E quanto mais interessado ou quanto mais subsídio tu tiver, mais a resposta vem grande, né? Nós falávamos outro dia sobre a inteligência artificial, né? Que tu faz uma pergunta fechadinha, vem uma resposta fechadinha, mas tu faz uma pergunta mais complexa, ele vai te dar uma resposta mais complexa também, uma resposta mais de acordo com aquilo que tu está desejando. E a vida é isso. No momento que nós nos dispomos, fala-se tanto de otimismo, positivismo, quando tu está aberto, tu está disposto a receber ou a te conectar, a te vincular às coisas boas, as coisas boas elas acontecem no primeiro passo que tu dá quando tu sai de casa. Tu percebe alguma coisa, tu encontra alguém, tu tem uma ideia. Então, é um processo que depende muito da gente se dar conta de que nós podemos abrir esse caminho. O caminho não precisa ser assim. Ele pode ser um pouco mais amplo, porque eu disse antes, né, na pequenez de que nós temos, nós somos. Então, nós temos muita coisa ainda para conhecer, muita coisa para desenvolver dentro de nós. Essas coisas, a gente fala sempre do Evangelho, que é o nosso livro de mesa, né? O Evangelho, para nós, humanidade, é uma cartilha básica, é uma cartilha primária, porque nós não conseguimos evoluir nem ao passo de fazer as coisas que estão relatadas aqui na nossa cronologia há mais de 2000 anos. E a gente às vezes quer saber das coisas extraterrenas, coisas que não fazem, bem dizer, parte do nosso dia, mas a gente não conhece nem o básico. Então, aquele ensinamento antigo, né, do conhece-te a ti mesmo, esse aqui eu não diria um manual, é um roteiro de autoconhecimento, porque ele provoca a transformação, ele provoca essa abertura, ele provoca o questionamento, o processo de transformação que inicia através de uma leitura, de uma reflexão, para que depois a gente consiga materializar ela na prática através de uma palavra, de uma atitude. Então, e eu gosto às vezes de repetir, né? O nome do programa é Renascer, sim, porque a gente precisa ressignificar quem somos. Quando Jesus falava lá com Nicodemos a respeito da reencarnação, chegou num ponto que Nicodemos não entendeu. Aí Jesus disse, se quando eu te falo das coisas da terra tu não entende, quanto menos, né, tu vai entender as coisas do céu. O que nós estamos colocando aqui é uma tentativa para a compreensão das coisas sutis, das coisas do céu. Quando nós falamos, né, em julgamento, é uma coisa. Questionamento é outra coisa. E posicionamento é também outra coisa. Então, o julgamento, né, é uma alma, uma pessoa que se prende numa questão externa, ilusória, temporal, e dali cria, digamos assim, uma base, né, de manifestação da tua vida. Uhum. Enquanto que, num questionamento e no posicionamento, que é o que nos ensina, né, o conhece-te a ti mesmo, ajuda-te e o céu te ajudará, todo o processo, né,
espiritual, ele é solitário. É tu e tu. Então, tu não pode perder, digamos assim, o teu tempo nessa selva julgando. Tu tem que entender como é que tu te posiciona em cima de cada situação que está acontecendo dentro dessa selva, que é o nosso dia a dia. E muitas vezes, observando essa questão grosseira da própria selva, né, tu vai ver que, né, tem uns ali que estão se matando, tem uns ali que estão competindo, tem uns ali que estão... Mas, se tu buscar a sutileza das coisas, tu vai ver que todas elas seguem um princípio belíssimo, né, de uma ordem organizadérrima, né, que atende um desígnio grandioso e que às vezes, né, tu fica ali nesse julgamento, tu te perde e muitas vezes tu é tragado pela própria selva, vamos dizer assim. Mas dentro desta selva, né, tu tem que olhar a sutileza da coisa. Porque as leis por si só, essas tu sabe. Agora, o que tu não sabe é como te comportar frente a coisas novas. Então, se te aparece uma situação nova lá na frente e tu tem dentro de ti uma certeza viva, né, que nada acontece por acaso, tudo tem um princípio, o que que acontece? Tu não vai te colocar contra, tu não vai fugir ou coisas assim, tu vai tentar te adaptar. E muitas vezes tu vai brigar, tu vai te esfolar, tu vai te quebrar, mas tu vai carregar aquele aprendizado tão necessário a dar um segundo passo dentro dessa escola evolutiva que seria, no exemplo, essa selva. E o interessante é que, às vezes, a maioria de nós, né, fica nessa questão assim, não, o mundo está cada vez pior, as coisas estão terríveis e tal. Sim, se tu olhar esse lado mundano, esse lado competitivo, a competitividade cada vez ela está sendo mais acirrada. Mas tu vai te dividir contra ti mesmo, né? Porque a questão da competição é uma divisão, né? Uhum. Um compete contra o outro. Mas, e tu? Não é mais fácil nós tentar entender o que está acontecendo? Nos anularmos a nível de julgamento e entender o que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo. E muito simples e que às vezes a maioria de nós não tem consciência. Os nossos jovens, né? Nós julgamos, porque eles não trabalham, é um neném, é isso, é aquilo, aquele outro. Olha só, isso estava no jornal de hoje, né? Ó, quando questionados pela pesquisa da Serasa sobre o que mais valorizam nas empresas, os jovens na faixa de 18 aos 29, né, confirmam que o salário não está entre as melhores preocupações. Uhum. E aquele que nos ouve, se é mais velho, né, do que os 18, do que os 29, a gente vai ver que houve verdadeiramente uma inversão de valores. E que a gente está vendo isso acontecer. Só que nós não damos importância. A gente pensa, e muitas vezes nós ficamos ali teimando com o nosso filho, dizendo para ele, olha, tu tem que fazer isso. Que nem eu fiz. Né? Tu tem que ser médico, ganhar uma fortuna, mas ser frustrado. Uhum. Ao invés de ser... Ser infeliz. Ao invés de ser engenheiro e tal. Olha o que é mais importante para eles, ó. O que consideram mais importante? Oportunidade de aprendizado, 58%. Equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. É estar bem. Sim. Né? Dá espaço às coisas. Ó, desenvolvimento de carreira. Benefícios oferecidos, né? E em quinto lugar aparece remuneração, com 41%. Então,
de uma forma sutil, as coisas estão mudando. Uhum. Até Mudando nós. fortemente. Exatamente. Até ontem mesmo falava com um amigo meu, da minha idade praticamente. E ele está muito bem, né, financeiramente. Digamos assim que ele tem 30 cavalos para cuidar, né? Ele está muito bem porque ele tem 30 cavalos. Uhum. Mas ele está muito ocupado porque ele tem 30 cavalos para cuidar. Sim. Então, o que acontece? Então, agora ele entendeu, ele está entendendo que se ele se desfizer, vamos dizer assim, de 1 ou 2 cavalos, né, para que outras pessoas cuidem dos 28, ele vai poder usufruir muito melhor, né, daquele pouco que ele tem, ou dos outros 28 cavalos que dão para ele, né, uma certa segurança. Porque nós viemos de um tempo, que nem diz os mais velhos do que nós, que não tinha o que comer. Mas esse tempo acabou. Acabou. Quando tu conta isso para uma criança, ou quando tu conta isso para um jovem, eles até acreditam. Mas eles devem pensar lá entre eles, isso não é tão relevante, né? Sim. Mas na nossa época era. Porque nós... A falta te dá relevância. Sim, porque nós precisávamos, né? É uma questão fisiológica, né? É uma necessidade básica, né? Exato. Alimentação, né? Só que hoje está mudando totalmente o contexto. Hoje ninguém mais tem essas necessidades básicas. Qualquer pessoa que tiver falta de comida é só pedir para qualquer um outro que eles te dão. Claro que, né? Não vão te sustentar, mas vão te ajudar. Então, para nós vermos como, num curto espaço de tempo, as coisas mudaram e estão mudando. E, muitas vezes nós, nesse julgamento, nós ficamos aqui sentados, né? E só dizendo, não, porque é assim, porque é assado, porque isso não dá, porque tu viu, né? O leão comeu a zebra, pobrezinha, gente boa, né? Na selva. Enquanto, às vezes, eu não me adapto, né? Eu não cresço em cima de tudo isso e, em cima de tudo isso, eu posso ser útil, né? Digamos assim, eu posso interagir com aquele ambiente e não ir cada vez mais me isolando, que é o que está acontecendo, né? A gente se isola e quando a gente nota, estamos nós e nós, né? Porque não é nem nós e o Evangelho, porque se fosse nós e o Evangelho, seria uma boa parceria. Nós estávamos salvos, vamos dizer. Isso estava no jornal de hoje falando da geração Z, né? Uhum. Que às vezes a gente tem essa geração como uma tropa de... que são nossos filhos, né? Assim, que eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí para as nossas coisas. Exato, né? para aquilo que nós damos importância. Os nossos valores. Para as vassoura velha. Né? Eles não estão nem aí para as vassoura velha. Eles estão aí, olha só, o que eles colocaram em primeiro lugar, ó. Oportunidade de aprendizado. Uhum. E o segundo, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Chega de trabalhar que nem cachorro. Exato. Cachorro não trabalha, mas enfim. Sim, mas né? Então, por quê? Porque às vezes eles enxergam e sabem, né? E eu mesmo, um dos argumentos que eu mais utilizava, e até respeitando todos que estão aqui nos ouvindo e todos que nos acompanham, nada contra ninguém, né? Mas muitas vezes eu dizia assim, né, para aquela gurizada, tu quer viver a vida que o teu pai vive ou que tua mãe vive? Aí a maioria dizia, não. Eu dizia, então faz diferente. Uhum. Então estuda. Usa o teu Exato. raciocínio. Então faz diferente. É. Mas não julgando, Sim, entende? não. Porque a gente vem... São escolhas. Exato. A gente vem numa situação que nem tu diz. Às vezes tu não pode escolher. Uhum. Né? Ou às vezes tu não tem a ideia de poder escolher. E hoje não. Hoje eles têm. Tu viu como eles já estão Sim. escolhendo? Uhum. Eles já estão escolhendo. E muitas vezes eles nem vão. Por quê? Porque eles querem se sentir bem. Né? Se sentir... E às vezes a gente pensa assim, não, se sentir bem é uma coisa que não é boa. Isso aí é secundário. Se sentir bem é bom, né? Principalmente né, o resultado do teu trabalho, do bem que tu faz. Porque tu não tá... Porque quando tu trabalha pelo dinheiro, é uma coisa, que é aquilo que nós dizíamos, né? O dinheiro está sempre faltando quando tu Exato. trabalha pelo dinheiro. Que é aquilo que nós dizíamos dos trabalhadores da última hora. Uhum. Né? Os primeiros foram trabalhar por causa do dinheiro.
Os outros foram trabalhar por causa da justiça, né? Que eles acreditam, né, em Deus. E os outros não. Eles gostam de fazer aquilo que eles fazem. Eles sabem que o trabalho... Sim, e é eles uma- gostam. O que vier pela frente é desafio. Então, para eles não tem tempo feio. O que vier é desafio. Aí o cara chega 5 horas da tarde lá, escurecendo, o cara diz, tchê, por que vocês estão aí sem fazer nada? Aí eu digo, porque ninguém chamou nós. Estamos Aí eles prontos. dizem, vão lá. E eles vão. E eles vão, sem Eles não questionar. falam de preço, não falam de nada, cara. Simplesmente vão. Que é, digamos assim, o que essa gurizada está buscando? Eles querem retornos a nível de alma, retornos a nível de individualidade. E não aquela coisa do comum, Dá sentido à vida. né? Aquela coisa do lá fora. Lá fora é outra história. Da aparência, muitas Né? vezes, né? Por isso que eu digo, como é que eu me sinto? E dependendo de como eu me sinto, eu vou me posicionar. Então, daquilo eu não gosto. E muitas vezes também eu digo para as pessoas, olha, se tu não gosta daquilo que tu faz, não chuta o balde. Não chuta o balde. Né? Vai com calma, faz cursos, tenta escutar o teu coração, aquilo que tu gosta, e depois de uma forma gradual, vai dando os próximos passos, vai buscando aquilo que tu gosta, porque muitas vezes aquilo que nós verdadeiramente gostamos só vai acontecer Lá no futuro. depois de muito investimento, depois de muita luta, depois de muito sacrifício, de muita postura, né? Porque aquele cara dos 30 cavalos, ele não achou os 30 cavalos Não soltos. foi de uma vez só, né? Não achou. Foi Não um achou. por um, é. Ele teve que pegar. Essa questão do trabalho, o trabalho é uma necessidade e é algo que ele é agradável, ele é gostoso. Tudo, Não, ele deve ser, né? tudo que se faz é trabalho. É que a gente relaciona muito o trabalho remunerado e acaba tendo raiva do trabalho, né? Eu vejo pessoas falando que detestam trabalhar porque não fazem o que gostam, fazem obrigatória pela questão da remuneração e são infelizes. E não querendo te cortar, mas só, né? E às vezes é isso que eu dizia. Aí tu fica no julgamento, aí tu fica o quê? No tempo da escravatura. Mas passou o tempo da escravatura. Mas é tu que tá te prendendo, né? Exato. É tu que é o teu feitor. Nós não estamos mais em tempos de escravatura, Não né? precisa. Que quero obrigado, quero obrigado, quero obrigado. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, né? Porque agora o cara é obrigado. Ele é obrigado porque ele quer. Porque Né? ele se colocou nessa condição. Porque se às vezes ele investir um pouco mais, ele fazer um pouco mais, e aí então o que que acontece? Aquela pessoa reclama, não muda suas atitudes e reclamando fica eternamente fazendo aquela mesma coisa que ele não gosta. E cada vez parece mais para baixo, né? Sim, fazendo aquela coisa que ele não gosta. E reclamando, né? Essa questão e até ele diz, parece até o tempo da escravidão. Sim. Sim, mas é que tu que estás sendo escravo, de um sistema que tu te deixa impor. Porque se isso não te agrada, vaza. Vaza. Eu sempre pensei nessa questão que tu colocou antes ali de chutar o balde, que assim, eu não estou gostando do meu trabalho. Tá bom. Então, procura alguma outra coisa antes de abrir mão Claro. desse que está te ensinando alguma coisa. Ou que tá te mantendo. Porque se tu só tem isso, é porque às vezes Muito só mais tá do que isso. apto para isso. Exatamente. Então a gente quer uma coisa que a gente não tem capacidade, não tem condições ainda de almejar. E essa questão de pais e filhos, de geração, todas as gerações elas sempre foram críticas à geração futura, né? Sim. Então eu me lembro não, mas a gente ouve, né? Os avós falando para os pais da gente, porque essa juventude era perdida, os nossos para nós para os nossos. Porque então, vocês estão tudo perdido. são E nós inovações estamos que a falando gente não se pros outros acostuma. que estão todos perdidos. Em vez eles estão muitos, né? Claro que Sim. tem de Não, tudo. é muito amplo, né? Claro. Tem de tudo. Mas aqueles que seguem o caminho do bem, O caminho correto. o caminho correto das 10 leis Sim. básicas, né? Aquele que segue esse caminho, ele está escolhendo, ele está dizendo, isso eu quero, isso eu não quero, isso me faz bem, isso não me faz bem, eu não quero saber disso aí, tu entendeu? Então, E o mundo tá mudando, né? Exato, e eles estão investindo neles,
eles investem neles, né? Bom, a tal ponto que o primeiro item é realmente essa questão, né, de eles seguirem tipo uma carreira, de fazerem alguma coisa, né? Então, É só ver como, se a gente começa a fazer uma observação, olhando daqui para trás, a gente percebe que cada geração era mais presa em questões assim de mostrar, de parecer ser, mesmo não sendo. Era uma escravidão, estávamos e estamos. num processo competitivo E presos visceral. numa forma. E cada geração vem quebrando isso. Sim. Essas gerações novas, eu falei, o mundo está mudando. E o mundo está mudando porque é uma necessidade de mudar. Hoje eu vou dizer, ó, nós vamos ter que abrir o evangelho, né? Até eu falei, eu digo, vamos abrir o evangelho cedo hoje, né? Para ver o que ele ensina a Então, nós. vamos preparar ele. Né? Mas hoje, muitas empresas não estão mais numa linha competitiva. Claro, em determinados pontos até sim, para melhorar o produto, mas com fornecedores, com toda essa escada, né? É tudo uma cooperação. Foco né? no material humano. Exato. Senão, A gente quebra. tem que se ajudar. Então, o cara vem me vender uma coisa. Como é que eu vou querer comprar de ti essa coisa abaixo do que ela te custa? Uhum. Então, às vezes, eu sempre digo, a minha alegria tem que ser o teu sofrimento? Não, né? A minha vitória não pode ser a tua derrota. Nós temos que Tem que andar ser equilíbrio. juntos. E isso, Antônio, está mudando. Tá mudando. Está mudando, mas de uma forma sutil e que às vezes tu não nota. Que é que nem na selva. Se tu passar lotado, o que tu vai ver? Tu vai ver o grosso da selva. Uhum. Agora, se tu observar, as coisas elas estão acontecendo. Elas estão acontecendo e se tu observar lá no fundo, tu vai entender às vezes por que aquele lá foi pego e o outro não. Porque o leão, ele estava ali sentadinho na boa, Observando. só cuidando. Ver o que vai vir para hoje. Só cuidando, porque ele também, que é uma questão de energia, ele não quer gastar muita energia, né? O negócio dele é comidinha. Então, se é mais velhinho, mais burrinho e tal, ele não se preocupa tanto, né? Ele não quer o líder, porque o líder é forte. Ele quer aquele que está dormindo, aquele que está brincando, aquele que é descuidado. E ele vai lá, e aí, muitas vezes, né? Aquele incapaz, né, que tem deficiências físicas, mas isso tudo é para o bem de todo o projeto, né, essa limpeza. Mas falando de selva, mas no nosso dia a dia não é muito diferente. Então, por isso que eu digo, a linha hoje tem que mudar. E nós, chega de reclamar tanto, né, e tentarmos sentir um pouco mais as coisas. Porque o julgamento ele vem da mente, né? E o posicionamento vem de alma. E é uma mente que está focada na matéria. Exato, na no 2. turbulência. No 2, na turbulência, porque ela precisa do 2 para se sustentar. Ela precisa do... Uma justificativa do não. Sim, ela se sustenta nos contrários. Que é que nem quando tu tá numa corda bamba, né? Que tu pega aquela vara. Tu te sustenta nos contrários, né? E o que acontece? A questão da personalidade, a questão do posicionamento, tu te sustenta em ti mesmo e tu tenta compreender os contrários. E usar os contrários como uma forma, né, de tu ter, né, uma qualidade de vida melhor. O conhecimento, né? O equilíbrio é através do conhecimento. Exatamente. Senão... Exatamente. Hoje, então, vamos fazer o evangelho. Hoje que faz é o Antônio e já abriu. E dá para escolher, né? Vingança ou ódio? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Bah. Lê lá de Jesus. Jesus é brincadeira, né? Como é que o cara me Jesus. diz isso? Amai os vossos inimigos. O que ele quer dizer com isso? Eu fico fascinado. Vamos lá na parábola. Parábola não, no texto evangélico. Jesus. Lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Aprendeste o que foi dito. Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre bons e sobre maus, e faz chover sobre justos e injustos.
Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão vossos irmãos, o que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É aquilo que nós estávamos falando, né? Aquilo que a gente falava. Ou seja, a escravidão, né? Que foram... E tudo que o homem fez para o próprio homem durante a história, né? Então, dentro da história, havia essa lei, né? Ó, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Por quê? Porque naquele tempo era muito coisa tribal, era muita coisa de conquista de povos, né? Então, era uma coisa quase que Natural para a época. mas natural, mas natural. Aí veio Jesus e ele já traz, né, um preceito novo, um entendimento novo, né? Amai os vossos inimigos. Então, quer dizer, ele dá mais importância para a atitude do que para a própria vida. Ele dá mais importante para o teu comportamento dentro da selva do que tu ganhar ou perder a tua vida no combate, né? Então, essa questão, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, 2000 anos depois, ninguém consegue fazer isso ainda. Para ver como a gente está longe, né? Exato. De uma coisa tão básica. Porque eu sempre digo o seguinte, E é uma questão de ciência. Isso é raciocínio, né? A ciência explica. Porque não é religião isso aqui. Ah, Jesus falou, não, mas por que ele está falando isso? É só a gente perceber o que acontece dentro de nós quando tu manifesta um sentimento de raiva ou de ódio e quando tu transforma aquilo num sentimento de compreensão. Porque quando a gente fala, né, da selva, a gente tem que compreender a selva para poder sobreviver a ela, para poder saber das coisas que acontecem e por que acontecem. Então, eu faço coisas erradas, o outro também faz, e nós sabemos que nós fazemos isso porque somos ainda imperfeitos. Ainda damos muito valor a coisas que são materialistas, coisas que são egóicas, coisas que não fazem bem para mim mesmo. Então, no momento que eu consigo sublimar isso, que eu consigo sair daquela disputa, né, que é o que odiar os vossos inimigos, como diz ali, é devolver a pedrada. Quando eu consigo cortar esse ciclo de ligação, porque a gente fica conectado, eu me sinto melhor. O outro, mas se o outro errou, o outro vai ter as oportunidades dele de perceber. E talvez a primeira oportunidade seja essa, a de não devolver a pedrada. Não. A fim de que sejais os filhos do vosso Pai. Então, quer dizer, tu vai continuar nesse emprego? Entende? Faz coisas diferentes, que a vida vai te oportunizar coisas diferentes, né? A fim que sejais filhos do Pai. Então, quer dizer, de pessoas que não andam mais por orgulho, por egoísmo, por ódio, que é onde tu abriu. Pessoas que andam por, digamos assim, nem por fé, porque às vezes a fé, né? Porque às vezes a fé ela é meia cega às vezes. Meia cega, né? É. Mas que andam por convicção, sabendo que tem um pai que é bom e é justo, sabendo que tem, né, que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, e que tudo está organizado. E que não é tu fazendo justiça que tu vai resolver toda a problemática, né, como um todo. Então, reza, faz o bem, né? Até quantas vezes devo perdoar? Então, quer dizer, para que sejais filhos de Deus. Então, quer dizer, vamos lá de novo. Aí tu estudou os livros, tá? E aí o cara te aprontou uma terrível. Aí tu vai lá, uma coisa odiosa vamos fazer, né? Tu vai lá, mata o filho dele, vamos dizer. Tu acha que ele, no grau evolutivo que ele te faz, ele vai matar toda a tua família. Na ideia, né? Na ideia. É só uma ideia. Comparação. Numa comparação. Ele vai matar toda a tua família, que era o que faziam naquela época.
Matavam até a terceira geração quase, né? Tipo, a maldição, né? Então, quer dizer, tu não tem como medir forças. O que Jesus faz é um convite. O que a vida nos faz hoje é um convite, Antônio. É um convite. E essa gurizada, né? Eles estão mais ligados do que nós, muitas vezes. Porque eles estão escolhendo. Desapegados, né? Exato, eles estão escolhendo coisas para eles. E não se agarrando em coisas que eles vão perder. Como nós fazíamos. Nós queríamos, né, o salário, o ter, o poder. E isso nós Salário vamos... só para comprar. É, para perder tudo. E eles não. Então, quer dizer, Jesus trouxe um preceito novo, difícil, sim, mas não que nós não sejamos capazes. Hoje a vida exige de nós, difícil, sim, mas não que não sejamos capazes. Né? Então, essa questão é muito difícil, porque olha só, olha o que ele diz depois, né? Ele diz assim, ó, para que sejais filhos, né, do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Então, quer dizer... Sem discriminação. Exato. Se Deus fosse que nem nós, ele fritava os ruins, afogava os ruins, né, pelo sol e pela água, e só mantinha os bonzinhos. Não. E com grande chance a gente tá no lado dos ruins, né? Sim. Não. É isso que a gente tem que lembrar. Deus faz o quê? Aquilo que ele é. O bom, o bem. Tu faz o quê? É o que eu sou. Ainda. Tu entendeu? Então, nós fizemos o quê? Aquilo que somos. E temos que aprender, né? Agora, vem a pergunta derradeira. Filho de quem que tu é? Ou tu acha que tu tá numa selva mesmo, sem porteira, tu entende? Sem patrão, sem uma ordem. Então, quer dizer, não, né? Tudo está organizado. Por isso que, se tu buscar na sutileza, tu vai ver que tem uma ordem. Agora, se tu buscar no todo, tu vai ver que é o caos. Mas é assim que funciona. Né? É no caos que o equilíbrio, que chega ao ponto de equilíbrio. Né? Agora, se tu buscar na sutileza, tu vai ver que tem um porquê em todas as coisas. Tudo. Né? Então, se Deus age assim conosco, e eu sou filho dele, porque eu teria que ser grato pela luz, pela água que ele estende sobre mim, eu deveria fazer o mesmo. Então, eu tenho que tentar o meu melhor nesses tempos. Então, por quê? Tu está em outro tempo. Né? Te atualiza. Exatamente. Eu estava olhando antes ainda da gente começar, que a gente estava falando um negócio e agora voltou a lembrança. Lá no início, na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá que fala da doutrina socrática. Sócrates viveu mais ou menos 400 anos antes de Jesus. E uma das tiradas que ele percebeu do mundo, ele diz, né, se nós nos utilizarmos do corpo para reconhecer as coisas que estão ao nosso redor, nós nos perturbamos. Então é bem isso, é essa situação assim, se tu não sabe quem tu é, que tu é essa massa física, e tu só quer satisfazer essa massa, tu tá sempre perdido, porque tu nunca consegue plenitude. Tu alcançou isso, tu quer aquilo, e assim vai. Sim. Nós estamos sempre... E a falta disso, não é só quando se alcança que se quer mais. A falta nos traz incômodos. Então, temos que lembrar, somos espíritos num corpo físico. O corpo é o nosso instrumento de manifestação, não é o nosso fim. É só um meio. E é isso que a gente tem que pensar, né? Por isso que, quando se fala qualquer capítulo que se pegue, que ele vai elencar essa questão de que, me atingiu. Tudo passa. Não, e hoje, quando eu digo que é uma questão de ciência, é uma questão de ciência, né? E todo joelho se dobrará perante o Senhor. E o tempo pertence a cada um de nós. Se tu quiser 1000 anos ficar nessa história, né, da escravatura... Devolvendo as pedras. Tu quer ficar botando lenha num ódio milenar que tu carrega dentro de ti, isso também, né? Mas hoje, nós
e os tempos, né? Hoje, tu vai no médico, o médico te diz assim, olha, tu tem que parar de fumar, senão tu já está com uma doença no pulmão e tu vai... Vai antecipar o retorno. Tu vai antecipar o retorno. Muitas vezes a gente não tem força nisso. Aham. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós pensamos só em nós. Eu quero o meu prazer, mesmo que eu morra, né? Mas por que às vezes eu faço isso? Porque eu não tenho uma visão mais ampla da própria vida. Beleza. Mas hoje a medicina, Antônio, eles não estão te tirando só o físico. A gordura, o açúcar, o alcatrão, o THC, enfim. Eles estão te dizendo, olha, para com isso, né, tchê? Muda esse entende? sentimento. Essa mágoa que tu guardou, isso aí não te faz bem. Vai lá e fala, né? Então, tu está destruindo o teu fígado, por quê? Tu está tendo problemas de intestino. Por quê? Claro que no meio material, a primeira influência é sempre material, né? Os excessos. Mas a questão energética, a questão emocional, ela é primária. A tal ponto que o próprio Jesus diz, né? Tu é responsável por pensamentos, atitudes e palavras. O mal não é aquele que entra pela boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem. Que está ali dentro, guardadinho, só é manifestado. E né? hoje a ciência já comprova isso. Então, queridos, né? E amados amigos que nos acompanham, capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? Perdoai para que vos perdoem. Então, tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Não é impossível. Não é impossível. É escolha. Sim, mas é que nem a gente sempre diz, né? Quando tu vê lá, pá, Deus não perdoa. Né? Porque ele não se ofende. Sim, aí a primeira coisa que a gente pensa na gente, eu tô ralado. Sim. Mas não então, é isso. Por que tu tem que perdoar? Porque tu te ofendeu. Uhum. E por que tu te ofendeu? Ah, mas porque tu é orgulhoso. Tu entendeu? Né? Aí tu vai dizer, não, mas não é mais isso para hoje. Hoje, vira a página e a cartilha é outra, né? Um grande abraço a todos, que a gente possa sempre estar junto, né? Dúvidas, perguntas, vocês podem pedir através dos nossos canais. Nós estamos sempre na Casa Espírita, mas os libertadores mesmo estão aqui nas nossas mãos, né? Não é através de nós, é através, busque a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia e até sábado que vem para o nosso reencontro.